De maneira que esses mesmos inimigos que procuravam perturbar e perverter o evangelho naquele tempo, esses inimigos, eles estão em toda a história. Esses inimigos, eles estão hoje, em pleno século 21. Eles estão na mídia, eles estão nos templos, eles estão em todos os lugares, estão nas livrarias, estão nas rádios, estão aí falando constantemente. E nós precisamos pensar isso, porque é de uma responsabilidade muito grande. Quando você fala acerca do evangelho, eu creio no evangelho. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui creem no evangelho? Olha, todos levantariam a mão, eu penso. Até aquele que ainda não anda no evangelho, não, eu acredito no evangelho. Agora eu pergunto para vocês, será que este evangelho que você crê é o evangelho de Jesus Cristo? Ou é um evangelho pervertido? Vejam que não são palavras minhas. Olhe na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho que você crê. E aqui está o desafio. E eu desafio a todos vocês. Venham amanhã de manhã. Venham amanhã à noite. Venham domingo de manhã. Coloque a sua fé à prova. Agora você deve ser o maior interessado em saber. Eu que quero saber, você tem que dizer, eu que quero saber se o evangelho que eu creio é o evangelho de Cristo ou é um evangelho pervertido. Então observa que essa possibilidade de se haver um evangelho pervertido não é uma questão apenas nossa. Não, é uma questão que já nos meados do 1º século já havia essa perversão do evangelho, ou homens querendo perverter o evangelho. E aí o apóstolo Paulo traz uma palavra muito forte, versículos 8 e 9, ele diz, olha, mesmo que nós mesmos, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do evangelho que tendes recebido, que seja anátema. E aí no versículo 10 ou 9, ele torna a repetir, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além do evangelho que temos pregado, que seja anátema. Ou seja, mesmo que você na sua experiência, diga, pastor, eu tenho muita comunhão com Deus. Ou você diga assim, não pastor, é porque é o seguinte, eu creio deste modo, nessa palavra, deste modo, porque eu tenho profundas experiências com Deus, eu vejo anjo. Imagino que eventualmente desce um anjo na sua casa, nas suas visões, com a espada desembainhada, e te fala coisas acerca do evangelho. Pode aparecer um anjo, diz a escritura, mesmo que um anjo venha, se traz um evangelho que ultrapassa o evangelho de Jesus Cristo, que esta pessoa, ou que esse anjo seja anátema. Sabe o que é anátema, queridos? Maldito, condenado ao fogo eterno. Agora imagine só, eu estou na minha casa, de madrugada, refletindo, pensando, considerando, de repente vejo uma luz entrando no meu quarto, e eu vejo um homem de branco, olhos azuis, cabelos loiros, com uma espada desembainhada na mão, dizendo, eu sou Miguel, ou que seja Gabriel, ou Ariel, ou Rafael, ou qualquer El que você quiser. Eu venho da parte de Deus para vos falar. Eu diria, o senhor pode começar a falar, pode começar. E eu ouviria então atentamente cada palavra. Se porventura ele dissesse alguma palavra, não uma palavra escrita, mas algum conceito que desvirtuasse, que se afastasse, que procurasse, que fosse diferente deste evangelho, eu olharia para ele e diria, o seu El, Rafael, Miguel, é o seguinte, você é um maldito. Pastor, você falaria isso para um anjo? Falaria. E você tem que ter a mesma coragem. O grande problema é que hoje em dia nós vivemos num tempo de muita covardia, porque muitos se deparam com o verdadeiro evangelho, mas não têm coragem de abrir a boca e falar.
Não tem coragem de falar, às vezes, diante de um homem, que dirá diante de anjos.